Instagram e a gente já tá gravando também pro canal do YouTube. Então, não é sempre que eu vou estar olhando pro mesmo lugar, mas sejam todos muito bem-vindos. Para quem tá me assistindo aqui pelo Facebook, eu não consigo saber quem são. Aqui pelo Instagram a gente consegue ver quem entrou, então, muito boa tarde a todos. Oi, Cris. Consegui agora. Vamos dar mais um tempinho para que as pessoas vão tendo tempo de entrar. Eu já fixei o tema da nossa live de hoje, aqui para quem tá me vendo pelo Instagram. Oi, Márcia. Hoje a gente vai falar a respeito de uma medicação que é muito comum. Paciente já chega no consultório por vezes pedindo, para quem já conhece a medicação. O nome popular dela é Rocutan, mas o nome do princípio ativo é outro, e eu vou explicar tudo isso aqui para vocês hoje. Então, se vocês tomam a medicação, se vocês têm interesse de tomar, se vocês conhecem alguém que toma a medicação, se vocês querem tomar, mas o pai ou a mãe tem medo que vocês tomem. Oi, Patrícia. Vai ter espaço para pergunta sim. Vocês estão vendo aí uma caixinha com um pontinho de interrogação para quem está me assistindo pelo Instagram. Eu acredito que eu vou conseguir responder a maioria das perguntas sem antes ler na caixinha, porque eu fiz juntei todas aquelas principais dúvidas que existem em torno da medicação e já vou falar para vocês. Mas podem deixar suas dúvidas ali na caixinha de perguntas que eu vou responder. Olá, Felipe, tudo bem? Então, vamos começar. Bom, pessoal, como eu já estava vindo introduzindo aqui para vocês, hoje a gente vai falar então sobre essa medicação que é extremamente conhecida por aqueles que têm acne, espinha, e ela se chama, o nome do composto dela é a isotretinoína. Esse medicamento ele é conhecido popularmente por Rocutan, então muitos de vocês já ouviram falar nessa medicação por esse nome. E embora ele já seja usado aqui na dermatologia há mais de 30 anos, a gente ainda tem muita desinformação a respeito dele. Então, olá Fernanda, tudo bem? Gera muitas dúvidas, medos, tabus, e hoje eu vim aqui esclarecer os principais dele então. Então, como eu disse, adolescentes, pais, mães que tomam, que querem tomar, conhece alguém também que deseja tomar, esse vídeo eu fiz especialmente para vocês. Consultório ABC, tudo bem? Mandem o aviãozinho aqui para os amigos de vocês, para que eles também fiquem sabendo sobre a medicação, e havendo indicação, pode passar lá na Docs com a gente que a gente prescreve. Não é todo dermatologista que prescreve o Rocutan, tá, gente? Antes de entrar no assunto, esse ponto é importante. O Rocutan, ele é Márcia, tudo bem? Esse medicamento, ele só é vendido com receituário especial, então é uma medicação que só pode ser prescrita por médico, não... Oi, Márcia. Não tem como as pessoas comprarem a medicação sem a receita, então por isso que é importante a indicação médica, conhecer o médico que vai prescrever a medicação para vocês, para que vocês possam esclarecer todas as dúvidas, e eu sei que são muitas, porque eu tenho uma casuística de mais de 400 pacientes já que fizeram o tratamento com o Rocutan, então eu sei das principais dúvidas e eu sei que são muitas. Então eu prometo tentar esclarecer todas, se não todas, aqui para vocês hoje. Então eu deixei num script em formas de como vocês fazem realmente essas perguntas em consultório, pra gente conseguir esclarecer tudo aqui da melhor forma. Afinal de contas, o que é esse tal do Roacutan? O Roacutan, ele é uma medicação que é derivada da vitamina A. Ele é super seguro, extremamente eficaz, e ele atua, é o único medicamento que ele atua nos 4 pilares da acne, tá? Então ele atua na inflamação, ele atua na seborreia, ele atua no comedão, que é o cravinho, e ele, apesar de não ser um antibiótico, ele também atua como um agente antibiótico, apesar dele não ser. Por quê? Ele altera de tal forma aquela flora da pele que a bactéria que tá ali, ela fala, esse ambiente aqui pra mim não tá legal, eu vou cair fora daqui. Mas ele não é um antibiótico, tá? Isso é dúvidas que geram. Não vai causar resistência antibiótica, porque a classificação dele é derivado de vitamina A, não é antibiótico, certo? Outra coisa legal a falar pra vocês é que, apesar da facilidade que hoje a gente vê... Oi, Josi. Oi, Rita. Muitos pacientes ainda não conseguem ter acesso ao dermatologista. Então, isso dificulta também a prescrição da medicação. Então, lá na Doc Saúde, nós somos em 4 dermatologistas na unidade Pirituba, também tem Osasco, também tem Tatuapé, e todos nós prescrevemos, tá, gente? Com muita segurança, muito cuidado, a gente realmente cuida da saúde de vocês. Indicação. Não é todo paciente que vai poder usar a isotretinoína ou o Rocutan, certo, gente? Existem critérios para prescrição. Quais são esses principais critérios? Hoje a gente já não classifica mais a acne em graus, mas grosseiramente falando, e como era até um tempo atrás, o Rocutan ele é indicado para uma acne grau 3 e 4, que são aquelas acnes mais graves,
E hoje, e isso também vai da experiência e da prática do dermatologista, a minha experiência, a minha prática é que uma acne grau 2, que é aquela acne que tá querendo dar aquela piorada e que ela já é resistente a antibióticos, oi Larissa, e a tratamentos convencionais, eu já entro com o Rocutan. E eu vou explicar mais pra frente o porquê que eu faço isso, tá? Então, paciente, tomou antibiótico, não melhorou. Usou ácidos, não melhorou. Passou pomadinha no rosto, não melhorou. Tá com aquela sensação de que a acne, ela não vai passar daquilo ali de melhora. Oi, Lê, a gente já entra com o Rocutan. Outra indicação, acne da mulher adulta. Já fez de tudo? Oi, Silvana. Oi, Estúdio Fernanda. Não melhora? Rocutan. E outra indicação super precisa e que eu acho fundamental é para quando o paciente começa a ter cicatriz de acne, independente do grau da acne que ele apresenta. Essa também é uma indicação positiva e que a gente vê excelentes resultados. Cuidado, pessoal, com as fontes não confiáveis de informação. Eu participo de alguns grupos no Facebook sobre Rocutan, principalmente no Facebook, que como é um grupo, ali não é uma informação médica, né? Então existem muitas informações incorretas. Então procurem um médico, um especialista no assunto que passe a informação correta a vocês, para que mesmo quem já toma, tá? Tem muitas perguntas aqui de quem já toma e eu não sei se a pessoa tem vergonha ou se não tem acesso ao médico e acaba botando nesses grupos e as respostas não são as verdadeiras por muitas vezes. Oi, Di Vieira. Oi, Jardiel. Só lembrando aqui, pessoal, o Rocutan, ele não tem finalidade nem de tratar cicatriz de acne e nem as manchas, tá? O que eu falei de cicatriz de acne é porque ele vai prevenir que o paciente desenvolva mais cicatrizes, não que ele vai tratar cicatrizes já existentes. Isso não acontece. Terceira pergunta que me fazem muito, por quê? Esse é um medicamento indicado para adolescentes, certo? Que é quem tem acne, com salvas exceções, mulheres na idade adulta. Mas a maioria são adolescentes. Então o que acontece? Vão acompanhado dos pais na consulta. E aí o pânico se instala. Por quê? Porque eu explico que pra gente poder começar o tratamento, eu peço exames de sangue, laboratoriais, e que eles são obrigatórios antes de tratar, porque a gente precisa ter um nível basal, a gente precisa saber em quantos níveis do paciente começa, e isso vai ser acompanhado ao longo de todo o tratamento. E aí os pais entram em pânico, porque precisa pedir exame antes, durante e depois. Para mulheres, a gente tem obrigatoriamente que pedir o beta-HCG, então é um exame a mais. Totalizando, são 10 exames para as mulheres, 9 exames para os homens, porque os homens não engravidam, então para os homens não precisam de beta-HCG. Então a gente pede de praxe hemograma, colesterol total e frações, perfil hepático, porque a saída do remédio ocorre pelo fígado. Pedimos glicemia de jejum, beta-HCG para as mulheres, e somente no estado de São Paulo, por ser uma exigência estadual, a gente também pede fator de coagulação, tá? Mas isso é no estado de São Paulo, outros estados esse exame não entra no rol. Dose, isso também é outra coisa que me perguntam muito. Quanto tempo eu vou ter que tomar de remédio? Gente, a gente não calcula a dose do Rocutan pelo tempo, tá? E também existe uma dose que ela é preconizada, mas assim, ela não é uma dose milagrosa. Existem pacientes que a gente precisa estender e tem pacientes que obtêm uma melhora da pele até antes da dose. Mas em geral, como a gente usa? A gente calcula a dose pelo peso do paciente. E aí, de acordo com o peso do paciente, o paciente vai tomar de 0,5 miligrama a 1 miligrama por quilo por dia. Como assim? Se o paciente tem 80 quilos, ele vai tomar de 40 a 80 miligramas por dia. Por quanto tempo? Até ele atingir uma dose total, somando todos os meses, de 120 a 150 miligramas no total. Então a gente calcula o peso do paciente por 120. É a dose total que ele vai ter que tomar. Quanto que ele vai começar? Quanto que ele vai tomar? É essa dose que eu já expliquei, tá? Outra coisa que me perguntam, essa dose é eficaz para cura? O medicamento promete cura, mas não é sempre que ele cura, tá, pessoal? Em cerca de 20% dos pacientes vai acontecer uma recidiva. O que é isso? A acne vai voltar e aí a gente pode, inclusive, tratar novamente, fazer todo o esquema terapêutico de novo. Mas sim, ele promete uma cura e na maioria das vezes é isso que acontece mesmo. O paciente, ele cura da acne, porque ela atua naqueles 4 pilares, certo? Vamos ver o que mais. Refazer cerca de 20%, dose mínima. Ah, outra coisa, pessoal. Logo no início do tratamento, e isso também leva a certo pânico, principalmente dos pais, existe um efeito, vamos chamar de efeito colateral, tá? Não é bem um efeito colateral, mas acontece. Um efeito na pele que a gente chama isso de flare-up. O que é isso? É uma piora abrupta da acne.
Isso normalmente acontece no primeiro mês de tratamento, pode se estender até o segundo mês, não é em todo mundo, é bem raro na verdade, são poucos os pacientes que apresentam, mas pode. O que fazer quando isso acontece? É para interromper? Não, não é para interromper o tratamento. O tratamento é para ser mantido, tá? Se preciso for, a gente vai introduzir alguma medicação anti-inflamatória junto, por exemplo, uma prednisona. Mas também não são, sim, vai ficar salva no IGTV. Não são todos os pacientes que precisam, até porque normalmente isso melhora espontaneamente a partir do segundo, terceiro mês de tratamento, então não é para parar de tratar. Não é para parar de usar. E isso também, gente, a resposta disso é individualizada, cada um vai ter a sua. Efeitos colaterais, gente, o lábio seco, eu costumo dizer para os pacientes, lábio seco não é nem efeito colateral, isso é marcador de tratamento. O paciente tem que ter a secura labial, se ele não tiver a secura labial, é porque ele não está fazendo o tratamento direito. Então o lábio vai ressecar, eu falo que 100% dos pacientes vão ter o lábio ressecado, certo? Outros efeitos, como, até anotei aqui para não esquecer de nenhum, nariz seco, olhos secos, queda de cabelo, paroníquia, que é uma lesão na unha, podem acontecer, mas não são em todos os pacientes. Então, por isso que a gente não entra com tratamento para secura ocular ou para secura nasal no primeiro mês. A gente espera o paciente no retorno, no segundo mês de tratamento, para a gente saber se aquele paciente apresentou aquele efeito colateral. Se sim, se ele tiver apresentado, a gente sim vai entrar com tratamento. Sugestões, então, gente, já vou entrar em sugestões. Para lábios, o que eu gosto muito? Bepantol funciona super bem, tem muito paciente que usa. Epidrate lábios também é maravilhoso. Oi, Larissa. Oi, Ana. Pode começar também. Para nariz, gosto muito de Maxidrate. E para olhos, eu gosto muito de Lacrima Plus. Sem nenhum conflito de interesse, não tô ganhando nada para fazer propaganda. São medicamentos que eu uso e que eu sei que tem bons resultados para os meus pacientes. Então eu indico vocês a usarem também. O que mais? Lábio seco é marcador. Hidratação de lábios, nariz. Pessoal, quem toma Rocutan precisa comparecer na consulta todos os meses. O médico precisa de um feedback de como que esse tratamento está acontecendo em vocês. Se vocês estão tendo resultado, se vocês estão cumprindo a dose, porque isso é importante pra gente. Eu sei que a caixinha do Rocutan vem com 30 comprimidos. Se eu prescrevo pra vocês 2 caixas, porque a maioria dos pacientes acaba ficando numa dose de 40 mg ao dia, compra 2 caixinhas. Se essas 2 caixas durarem mais do que 40 dias, tem alguma coisa de errado. O paciente não está tomando como deveria, está com falha terapêutica. Pode acarretar problema no futuro para vocês. A acne não tratar como devia, ter uma recidiva mais fácil, mais frequente, mais rápida. Por isso que a gente vê vocês todos os meses. Queda de cabelo. Gente, a mulherada, então, essa aqui é fatal, gente, cai o cabelo. Pode cair, tá? Não é a regra, mas pode, tá? Aliás, não é só com a isotretinoína. Qualquer derivado de vitamina A pode sim levar uma queda de cabelo. Só que ela não é pra sempre, ela vai parar, tá? Isso a gente chama de eflúvio. O cabelinho cai mesmo, mas não dura sempre, fiquem tranquilas, não parem os tratamentos, não tem nada o que fazer, porque é um efeito do remédio, não adianta tomar vitamina, o cabelo vai parar de cair quando ele tiver que parar de cair. Então, não se desesperem, tá? No início ele cai mesmo e resseca, tá, gente? O ressecamento, ele não é seletivo, tá? Então ele seca, além da onde precisa, né, o rostinho, ele resseca outras partes também. Por isso que é importante o uso do hidratante corporal, para evitar que isso fique seco. Voltando aos exames, gente, é importante falar pra vocês que isso também varia, tá? Da prática médica, mas o que eu faço em consultório, sempre fiz assim, tá? Já tem anos que eu cuido dos meus pacientes. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema, os meus pacientes sempre foram muito bem sucedidos com esse tratamento. Os meus exames eu peço bimestral, tá? Tem médico que acaba pedindo a cada 3 meses, eu por uma segurança minha e do próprio paciente, faço bimestral, inclusive o beta-HCG. Tem médico que tem essa opção de pedir mensal, tá? Que também não tá errado, isso é uma opção e é uma prática e é uma experiência do médico. Gente, quando suspender, isso também é uma dúvida frequente, que o paciente às vezes leigo, ele vai pegar os seus exames e vai ver ali, meu Deus do céu, o meu colesterol era 120, agora o meu colesterol tá 180. Os meus triglicerídeos era 60 e agora tá 200. As minhas enzimas hepáticas também alteraram. É raro a gente precisar suspender o uso da medicação. Já tive paciente que eu precisei suspender, mas isso é muito raro, tá? A gente só... colesterol é muito difícil ele aumentar. O que a gente vê na prática mesmo são os níveis de triglicerídeos. Esses sim podem aumentar, mas em quem eles aumentam? Normalmente são naqueles pacientes que já são predispostos. A gente já vê que no início do tratamento eles já têm um triglicerídeo, não digo elevado, mas assim, perto dos níveis da normalidade para mais. E aqueles pacientes, às vezes, que não tem
restrição dietética, vamos chamar assim, que não se comporta muito na alimentação. Para esses pacientes, quando os triglicerídeos ultrapassam, em média, tá, 400, tem indicação sim da gente suspender a medicação. Mas, se ele houver uma elevação dos triglicerídeos abaixo desse nível, e se ele não tiver uma alteração dos níveis daquelas funções hepáticas, TGO, TGP, 3 vezes a basal, vamos supor, começou em 20, até 60 é aceitável, passou de 60, a gente tem que abrir o olho. Então, se isso não acontecer, a gente não precisa suspender. O que às vezes eu faço é diminuir a dose. O paciente está usando 40 miligramas por dia, eu diminuo para 20 e peço de novos exames. Se tiver normalizado, se tiver voltado, a gente já no outro mês já volta para os 40 miligramas e vai acompanhando. Se acontecer qualquer coisa, eu gosto de falar que isso é um efeito montanha-russa. Já fiz paciente assim, sobe a dose, desce a dose, sobe a dose, desce a dose. O problema é que talvez aumente um pouco o tempo de tratamento, porque a gente precisa chegar naquela dose mínima preconizada, que também não é uma regra, mas é o que a gente acaba fazendo sim na prática. Que mais? E aí, gente, se acontecer dos triglicerídeos subirem, a gente por vezes faz um acompanhamento multidisciplinar. Gente, o pôr do sol tá lindo, é que eu não tenho como mostrar pra vocês, mas tá belíssimo aqui. A gente acaba fazendo um tratamento multidisciplinar, tá? Manda pra nutricionista, manda pro clínico, às vezes pra entrar com fibrato, pra nos auxiliar. Outra pergunta, gente. Quais medicamentos eu não posso usar? Tô com dor de garganta, o que que eu faço? Em tese, as únicas medicações proibidas, e também não é nem proibida, a gente não usa, porque pode fazer o que a gente chama de pseudotumor cerebral, são os derivados de ciclina. Então são os antibióticos, tetraciclina, limeciclina, os que terminam em ciclina, tá? Mas esses antibióticos normalmente eles são prescritos para acne. Se vocês já estiverem tratando comigo, vocês não vão visitar os outros colegas, vão tratar sempre comigo, então eu não vou prescrever isso pra vocês. Mas dipirona, paracetamol, outro antibiótico que não seja da classificação das ciclinas, eles não são proibidos. Então vocês podem tomar. Vamos ver o que mais. Tomar sol. Tem paciente que pergunta se só pode tomar Rocutan no inverno. Não. Pode tomar Rocutan qualquer época do ano. É óbvio que a gente orienta o sol, porque se expor ao sol tomando Rocutan pode manchar a pele, até porque o Rocutan, eu gosto de dizer que ele é fotossensível. Se expor ao sol usando o medicamento, vai ficar um pimentão ambulante. Então por isso que também tem que usar o protetor solar. Não pode sair no sol sem protetor. Mas não é proibido frequentar a praia, desde que, obviamente, a gente tome todos os cuidados que deve tomar sempre. Não é só para o paciente que usa o medicamento. Qualquer paciente tem que tomar cuidado com o sol. Outra dúvida, principalmente das mulheres, gente, o Rocutan, ele é teratogênico, ele não é abortivo. O que isso quer dizer? Se a menina engravidar usando o Rocutan, ela não vai perder o bebê. A chance é que ela tenha um bebê com malformação fetal. Por isso, pessoal, que é proibido engravidar usando o medicamento. Por isso que a gente pede para as mulheres tomarem cuidado. O ideal é que sempre elas estejam usando algum método contraceptivo. Não camisinha, não tabelinha, não coito interrompido. Ou um contraceptivo, nenhum é 100% garantido, mas aqueles que são mais garantidos. O garantido mesmo é não namorar. Mas, se for casada, se tiver relação sexual, anticoncepcional via oral, ou DIU, ou subcutâneo, algum método realmente que seja considerado mais eficaz, tá? Porque vocês não vão perder o bebê. Vocês vão ter um bebê mal formado. E é terrível isso, né? E isso é uma dúvida, gente, que assim, como eu falei antes, como essa medicação ela é prescrita para adolescentes na maioria das vezes, as meninas, principalmente as meninas, chegam na consulta com os pais, e tá certo, os pais precisam ir mesmo, até eu gosto muito de orientar os pais, porque tem que estar ciente da medicação que o filho vai usar. Eu falo, tá, gurias, eu não tenho, entre aspas, papas na língua. Se vocês, meninas, não tiverem tido ainda relação sexual, ok, mas eu sempre parto do princípio que vocês já tiveram. Então eu vou falar abertamente com os pais de vocês que vocês têm que usar um método anticoncepcional. Se não fizer nada, é óbvio que não precisa. Mas sempre corre aquele risco de no meio do tratamento a pele vai estar mais bonita, vai sair mais pra rua, vai começar a namorar e aí acontece o pior. Então, assim, é melhor pecar pro excesso, tá? O anticoncepcional, ele não vai interferir, ele não vai perder o efeito. Isso é outra pergunta que me fazem. O Rocutan não tira efeito de anticoncepcional e ele deve ser usado junto do tratamento. É muito importante. Baixou muito, tive 3 amigdalites. Coloca lá na caixinha de pergunta, Balestrin, porque senão eu vou fugir aqui do tema e eu vou acabar esquecendo de falar isso. Mas põe lá na caixinha de perguntas no pontinho de interrogação que eu respondo sim, tá?
Próxima pergunta também me fazem demais. Procedimentos, se estiver tomando o Rocutan, procedimento cirúrgico, teve uma apendicite, não é proibido fazer, tá? Gente, não existe contraindicação a nenhum tratamento cirúrgico enquanto estiver fazendo uso da medicação. Se for necessário fazer, pode fazer, é óbvio que se for um procedimento estético e se ele for no rosto, não faz muito sentido fazer, porque a gente vai ter que tratar primeiro do problema para depois tratar da consequência. Então, assim, não adianta querer fazer um peeling, fazer um microagulhamento, fazer enquanto estiver tratando com Rocutan. Agora, vamos supor que seja uma depilação a laser, me perguntam muito. Não existe contraindicação, tá, gente? Se existir um fator predisponente a queloide, isso já é próprio da pessoa, não é o remédio que vai causar uma alteração cicatricial, isso já é seu, tá? Então não vai alterar. Pode fazer. É que se for no rosto, laser de CO2 fracionado, peeling, derma roller, enquanto estiver usando, não faz nenhum sentido. Por isso que a gente não indica. Agora, se for uma depilação na axila, na perna, eu já peguei muitos lugares que não são médicos que fazem, ou às vezes não é uma pessoa com um certo grau de instrução muito alto, que falam, meu Deus do céu, tá tomando Rocutan, não pode fazer laser na perna. Não, gente, não é assim. Se não for uma pessoa que tenha um certo conhecimento no assunto, eu não indico fazer nunca. Não é só quando estiver tomando Rocutan, mas pode fazer, tá? Desde que não vai fazer depilação no buço, porque ali sim pode causar uma hipercromia, mas se for na virilha, na axila, na perna, não é contraindicado, tá? Podem fazer. Tatuagem é outra pergunta que me fazem também. Mesma coisa, tá? Se houver um risco de hipercromia, de queloide, não é por causa do medicamento, é porque a pessoa já era predisposta a fazer aquela cicatrização mal feita e ela vai fazer de qualquer jeito, não é culpa do remédio. Exercícios físicos, também tem gente que pergunta, e por que, gente, esse tabu, vamos chamar de tabu? Porque algum dia um médico aí resolveu testar uma enzima que se chama CPK, que ela eleva muito quando acontece quebra de fibra muscular. Então é óbvio, isso é em qualquer um, gente. Se vocês estiverem ou não tomando a medicação, e vocês fizerem exercício físico, e vocês forem medir o CPK de vocês, ele pode alterar, mas isso também não tem nada a ver com a medicação, tá? Pode se exercitar fazendo uso do Rocutan, não tem problema algum. E se algum dia disserem pra vocês que não pode, porque vai aumentar uma enzima, é isso que vai aumentar, se chama CPK, e isso é por quebra muscular, nada a ver com o uso da medicação. Então, liberados exercícios físicos, tá? Só que não é pra usar suplemento, porque o suplemento, ele tem efeito anabolizante. E vocês vão estar tomando um remédio que é pra tirar esse efeito. Então, também não faz sentido. Né? Igual o tratamento estético onde está usando o Rocutan. Se vocês forem fazer o uso de um anabolizante, suplemento à base de proteína, não faz sentido vocês estarem fazendo isso enquanto está tomando o Rocutan, porque vai estar um tratamento falando contra o outro. Então façam exercício para ganhar massa magra sim, mas sem uso de suplemento, porque senão vai estar piorando a acne de qualquer um, não só de quem toma Rocutan. Outra pergunta, gente, bebida alcoólica, e essa é uma das contraindicações absolutas, tá? Eu sei que adolescente hoje não respeita muito esse negócio de ter 18 anos para beber. A maioria não respeita. Então, se vocês chegarem no meu consultório e me perguntarem, posso beber? Porque o meu amigo bebeu enquanto estava usando isotretinoína e não aconteceu nada. Que bom pro amigo, mas eu não posso garantir isso pra vocês, tá? Eu não sei dizer o que vai acontecer no teu organismo, porque as pessoas, elas são diferentes. Então, não existe dose segura de bebida alcoólica enquanto se faz uso de Rocutan. Então, se vocês me perguntarem se eu posso beber, a resposta vai ser não. Então, se tu não conseguir te livrar da bebida, o tratamento ele não vai ser indicado pra ti. Outra coisa, gente, não adianta parar de tomar o remédio no dia da festa, porque tem gente que faz isso. Hoje, amanhã, eu tenho uma festa. Então, hoje, amanhã, eu não vou tomar o remédio pra, encher a cara. Gente, não adianta. Os níveis basais do remédio, eles ficam na corrente sanguínea. Tu não vai se livrar da carga do remédio de um dia pro outro. Então, não adianta parar de tomar o remédio no dia da festa. Não é pra beber. Bebe cerveja sem álcool. E também, gente, adolescente é tudo meio... Eu não sei, gente, o que acontece com vocês. Vocês chegam falando umas bebidas pra mim que eu nem nunca ouvi falar. Não sei o que é de vinho quente, garrafão... Uns nomes muito doidos, gente. Não, pelo amor de Deus, não faz isso nunca. Muito menos enquanto estiver tomando Rocutan. Então, nem um pouquinho, tá, gente? Nem no dia da festinha. Outra pergunta que me fazem. Se pode fumar maconha? Gente, maconha não pode fumar. Mas assim, fora da lei, né? Assim, vamos falar para quem me faz essa pergunta em consultório, e eu tenho muitos pacientes que me fazem, não existe nada que contraindique o uso concomitante. Mas assim, é por outros motivos, né? Que tu não deve usar maconha. Mas não é por causa do remédio, tá? Não existe essa contraindicação do uso junto. Então, até porque o remédio, ele tem, pode causar uma alteração no fígado e não no pulmão. Mas não fumem por outras razões, porque não faz bem, né?
Não afeta a digestão, tá? Isso é outra pergunta que fazem. Que horas que eu tenho que tomar o remédio? Tem que ser de manhã, depois da comida? Vi algumas perguntas lá no grupo que eu faço sobre que tá com edema na barriga, inchaço. Provavelmente aqui não é por causa da medicação, tá? Porque ele não faz nenhum efeito na digestão. Então, qualquer horário, tá? A gente sempre orienta que tome após uma refeição qualquer remédio, né? Para que não haja um desconforto gástrico, mas não fume maconha, pois afeta a inteligência. É isso, esse é um dos motivos, exatamente. E eu vou falar sobre inteligência daqui a pouquinho, relacionado ao Rocutan, que é outra pergunta, tá? Que fazem. Outra, essa é a preocupação maior dos pais. Se causa depressão. Pessoal, o Rocutan, isso é mito, tá? O Rocutan não causa depressão. O que a gente, muito pelo contrário, tá? Na minha experiência, o que eu já vi, muitos pacientes sofriam de uma depressão doença mesmo, não estado depressivo, tá? Depressão doença, muitas vezes causada pela acne, porque o adolescente ele tá naquela fase de que ele quer se expor, de que a beleza ela é primordial, de que se ele não tiver, e ainda mais aqui no Brasil, né? Que o estereótipo da pessoa conta muito. Então aqui, se ele não tiver com o rosto lindo, pleno, magnífico, ele não vai poder namorar, ele não vai arrumar emprego, ele não vai conseguir sair de casa. E aí sim, isso pode levar a um estado depressivo. E aí, quando ele... Isso, é por isso. A Paula Bravarin, quem escreve bula de remédio, gente, é advogado, não é médico. Então eles são obrigados a colocar ali tudo que um dia já se viu, tá? Mas assim, o remédio não causa depressão. Ele pode sim, nos primeiros meses, para quem já tem uma depressão, ele dá uma sintomatologia mais exacerbada. Mas aí é muito simples, a gente conversa com o nosso colega psiquiatra, de repente ajusta ali a dose do antidepressivo e tá tudo ok, certo? Então vamos lá, continuando o que eu tava falando. Então eu já vi o contrário. Essas pessoas que não conseguiam sair de casa, não conseguiam arrumar trabalho, começam o uso do remédio, começam a melhorar a pele, aumenta a autoestima, consegue emprego, consegue namorar, consegue sair de casa, muda a vida dele, tá, gente? Então assim, não vão nessa história de que Roacutan causa depressão. Não causa depressão, certo? Mais uma pergunta. O que mais aqui? Eu ia falar da inteligência nessa parte aqui, ó. Outras coisas que já me perguntaram. Doutora, eu não quero que meu filho comece a tomar o Roacutan agora, porque eu ouvi dizer que, adolescente, né, vai fazer o vestibular e ele vai ir mal no vestibular. Gente, o Roacutan não altera o teu desempenho, tu não vai ficar mais burro ou mais inteligente por conta da medicação, certo? Ele não é uma medicação para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que vai te deixar mais ligado ou menos ligado, nada a ver, tá? Ele não mexe no teu desempenho, não vai ficar nem mais inteligente nem mais burro. A tua inteligência ela vai se manter com o uso da medicação, certo? Idade mínima para uso, isso também é outra dúvida frequente. Eu prescrevo a partir dos 12 anos e eu até prefiro, quando eu vejo que vai ser ali... Nossa, eu não trouxe água hoje, minha garganta está super seca. Quando eu vejo que o paciente vai ter essa tendência a uma acne grave, eu prefiro, eu opto por começar a medicação antes, porque daí não tem o risco da bebida alcoólica. Então assim, quanto antes a gente começar a usar a medicação, se houver indicação, é óbvio, melhor para o paciente, porque vai evitar cicatriz de acne, vai evitar hipercromia, que são aquelas manchinhas que a acne deixa, Mas na bula diz que sim, então. É por isso que eu expliquei. Se vocês forem ler bula de remédio, gente, nem de pirona vocês vão tomar, tá? Porque dali diz que pode dar aplasia de medula. Então, assim, cuidado com a leitura de bula. Perguntem pra quem sabe, tá? Perguntem pro médico e não pra bula e nem pro Google. Por favor. Outra coisa, interfere no crescimento? Já ouvi essa pergunta também, tá? Não tem nada a ver, tá, gente? A pessoa vai atingir a altura determinada geneticamente. Se ela nasceu pra ter 1,60 m, ela vai ter 1,60 m. Se ela nasceu pra ter 1,80 m, ela vai ter 1,80 m. Se ela nasceu pra ter 1,30 m, ela vai ter 1,30 m. Não é o remédio que vai fazer a pessoa não crescer. Não interfere no crescimento, certo? O que mais que eu tenho pra falar pra vocês aqui? Outra que me fazem também. Doutora, eu esqueci de tomar o meu remédio ontem. O que eu faço hoje? Eu tomo dose dobrada? Não. Isso aqui não é anticoncepcional, tá, gente? Se esqueceu de tomar ontem, vai ficar pra depois aquele comprimido. Vocês vão tomar o comprimido, a dose do dia. São 2 comprimidos hoje, 2 comprimidos hoje. Esqueceu de tomar, não vai tomar 4 amanhã. Vai tomar os 2 de amanhã. Certo? Interrompi. Isso é outra pergunta que chegou hoje, tá? Interrompi. Eu tenho que começar o tratamento do zero? Vai depender. O que depende? Depende primeiro do tempo que tu interrompeu a tua medicação. Eu digo assim pro paciente, eu finjo que não vejo, sabe?
Até 60 dias de interrupção, eu explico, olha, a gente não vai precisar começar, vamos fazer de conta que eu não vi que isso aconteceu. O que a gente vai fazer? A gente vai manter o teu tratamento da dose de onde parou. E vamos ver como é que vai ser o teu resultado final quando a gente atingir a dose máxima indicada para ele. Se, quando atingir a dose máxima indicada, ele não tiver tido uma melhora de 100% da pele, ou por alguma razão, eu acho, olhando para o paciente, que não ficou boa a dose, a gente vai estender o tempo de tratamento. Até 60 dias, tá, César? Agora, se o paciente esqueceu aqueles 2 meses, no máximo 2 meses, continuou o tratamento, atingiu a dose preconizada para ele, e a pele tá linda, maravilhosa, ok, tchau e benção, vai me ver só daqui 3 meses no teu retorno, quando a gente já estiver fazendo a restauração de pele. É assim que funciona. Então, não sei, isso vai ser individualizado. Não é pra todo mundo que a gente começa do zero, pra algumas pessoas sim. Agora, é claro, se a pessoa ficou 6 meses sem tomar o remédio, tinha tomado 2 meses, passou 6 meses sem tomar e voltou, aí sim, normalmente, nesses pacientes, a gente começa a contagem da dose do zero, como se a pessoa nunca tivesse tomado na vida. Mas isso é individualizado, é personalizado pra cada pessoa. Roacutan resolve a acne pra quem tem SOP. Ela resolve a acne, mas a causa da acne às vezes não. Então a gente vai fazer um tratamento conjunto com a ginecologista, tá? Vai melhorar a acne porque vai melhorar os níveis de sebo da pele. Mas se a pessoa tiver uma doença que predispõe ali um hiperandrogenismo, que é o que acontece na síndrome dos ovários policísticos, a acne vai voltar. Então a gente precisa fazer um tratamento conjunto com a ginecologista. E às vezes nem sempre tem indicação de tomar o Roacutan para quem tem SOP. Às vezes a gente só tratando da síndrome dos ovários policísticos, a acne já melhora. E aí não precisa do Roacutan, a gente pode fazer um tratamento menos invasivo, menos agressivo. Por que, gente, disso? Deixa eu só explicar rapidinho por que eu finjo que não vejo até 60 dias. Porque a gente percebe que a dose plasmática da medicação, ela permanece em atividade no sangue por até 10 dias. Mas isso não é o mesmo prazo para a pele. Na pele a gente vê que o nível de queratinização da pele, ela é bem mais prolongada. 45, 60 dias. Então é por isso que até 60 dias eu me finjo de doido ali e finjo que não vi. Meus pacientes sabem disso. Outra pergunta que me fazem, gente, depois de quanto tempo pode engravidar e depois de quanto tempo pode voltar a beber bebida alcoólica? Engravidar, o que diz, o preconizado são 2 meses, tá? 60 dias. Eu sempre peço para esperar um pouquinho mais, porque vai que, né, ali, ainda mais gestação, formação do bebê, os primeiros meses são os de mais formação, eu acho que é mais prudente se a gente conseguir esperar ali 4 meses, vai. Não é, isso também é pela minha experiência, tá, gente? O que diz a regra são 2 meses, 60 dias, mas eu falo mais. Bebida alcoólica, eu peço pra esperar pelo menos uns 10, 15 dias, que é o tempo desse nível plasmático que eu falei pra vocês, dar uma diminuída no sangue, já tiver liberado aí um pouco esse nível plasmático, o fígado já tiver dado uma descansada ali, uma recuperada, aí não vai encher a cara, tá? Por favor, vamos beber com prudência, mas pode comemorar uma tacinha de champanhe, não vai fazer mal uma latinha de cerveja, pode tomar. Tá, me perguntou ali também, ó. Pessoal, o que a gente faz? Clareadores e ácidos. Eu não associo, tá? Mas isso também é uma prática minha, é o que eu gosto e o que eu faço de fazer. Eu não gosto de associar nem clareadores e nem ácidos enquanto os pacientes estiverem no uso do medicamento. Por quê? Primeiro, porque o Roacutan, quem toma sabe que a pele fica extremamente sensível. Eu vou colocar um ácido nessa pele que às vezes está ferida, trincada, machucada. Não, gente, eu falo que assim, é um tratamento que tem que ter um pouquinho de paciência, mas que é uma paciência que compensa, que vale muito a pena, porque o resultado pós-tratamento, ele é espetacular. Eu sou super fã da isotretinoína, eu até sou suspeita pra falar, eu gosto muito, eu tenho uma casuística enorme, muitos pacientes já que eu já tratei com Roacutan. Ele é fantástico, gente, é o que eu posso dizer pra vocês. Então, assim, eu não associo, tá? Eu falo assim, que o paciente, ele não vai largar de mim nevermore, depois que ele usa o Roacutan. Por quê? A gente vai se ver todos os meses, os pacientes, eu tenho certeza que ficam morrendo de saudade de mim, já querem voltar no próximo mês pra me ver. Então, eles vão me ver ali de 6 a 10 meses, dependendo do paciente. Depois disso, a gente vai se ver pro resto da vida, a cada 2, 3, 4, 5 meses, vai depender do paciente, porque depois do tratamento, a gente vai tratar a consequência que restou daquela acne. O que a gente vai tratar? A gente vai tratar uma hipercromia pós-inflamatória, que são aquelas manchinhas que a acne deixou. A gente vai tratar uma possível cicatriz de acne. Enfim, todas as consequências que a acne pode deixar. Aí sim, depois a gente pode usar ácido, fazer peeling, fazer dermaroller, fazer laser de CO2 fracionado. Aí é uma infinidade de tratamento que a gente vai fazer depois do uso do Roacutan. Durante não, tá? Isso não é uma contraindicação, tá, gente? Isso também é uma prática minha. Eu não faço tratamento conjunto, porque eu acho que não tem necessidade, não precisa e é prejudicial para o paciente. Então a gente reserva para depois.
A doutora Natália entrou, ela me ajuda a tratar as consequências da acne, ela que faz os peelings, a maioria dos tratamentos estéticos a gente faz em conjunto. Então, gente, vamos esperar, guarda o dinheiro para fazer o tratamento estético depois. Mesma coisa com limpeza de pele, gente. Eu também não indico fazer durante o tratamento, tá? Eu indico fazer, se a pessoa quiser, antes, para evitar aquilo que eu falei lá no início da acne sobre flare-up. Eu observo na minha prática que os pacientes que conseguem fazer uma limpeza de pele antes de iniciar o tratamento, naquele período ali onde a gente pede os exames, eles têm menos o flare-up, menos essa piora abrupta da acne. Então, sempre que possível, eu peço, sim, dependendo de como a pele da pessoa tiver, fazer uma limpeza de pele pré-tratamento. O que mais aqui? Mesma coisa o peeling, tá? Bom, eu vou responder algumas perguntas que colocaram aqui na caixinha antes de falar da minha frase final, porque eu acho que eu terminei aqui o que eu tinha pra falar pra vocês. Nossa Senhora! Vamos ver aqui. Como prevenir, tratar manchas durante o uso do Rocutan? Então, agora qual é teu nome? Bruxa Má do Sudeste. Bom, eu não sei qual é teu nome, porque com certeza não é bruxa, né? Mas enfim, eu não faço durante, tá? É o que eu acabei de explicar. A gente faz isso depois. Aí tem várias opções, tá, gente? Eu gosto muito de entrar com ácido, com clareador, com ácido retinóico, que inclusive o ácido retinóico é o Rocutan tópico, vamos chamar assim, tá? Ele também é um retinóide, também é derivado de vitamina A, só que ele é óbvio, a gente usa numa dose muito mais baixa, porque ele é de uso tópico, é de passar. Se eu gosto de Cicaplast, olha, eu não costumo prescrever muito Cicaplast, eu não tenho uma boa experiência terapêutica com ele, não. Tem muitos pacientes meus que usam, mas eu acho que tem outros produtos até mais baratos e que funcionam melhores. Eu não costumo indicar muito, não. Mas tem colega que indica, tá? Tive que parar por 30 dias o tratamento por conta do fígado, então vou ter que iniciar do zero? Depende, César, o que aconteceu com o teu fígado? Precisava saber o que houve, subiu as enzimas hepáticas, o quanto elas subiram? Outra coisa, gente, a gente observa, principalmente falando sobre enzima hepática, tá? TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama GT. Se eles subirem por causa do remédio, isso acontece nos primeiros meses de tratamento. Se a gente vê um aumento desse número de enzima hepática da metade para o final do tratamento, eu investigo outras causas. Por exemplo, mononucleose, doença do beijo, para quem não sabe o que é. Já fiz diagnóstico de mononucleose por causa da alteração de enzima hepática durante o tratamento de Rocutan. Não tinha nada a ver com Rocutan, tá? Era outra doença. Então, quando a gente observa essa subida depois da metade para o fim, provavelmente não é do Rocutan. É outra doença, é outra coisa que tá acontecendo, tá? Vamos ver aqui. Ai, cliquei no... Aqui. Tem espinhas no peito e nas costas. O remédio resolve? Sim, Caio. Ele tem indicação para qualquer localização de acne. Então, sim, independente da tua acne ser no rosto, no tronco, no dorso. Aliás, eu gosto muito de prescrever a isotretinoína para quem tem acne em tronco e dorso, porque são acnes bastante resistentes e quando a acne se instala em tronco e dorso, já indica um grau mais elevado da acne. É uma acne piorada, vamos chamar assim. Então, sim, tem uma perfeita indicação para isso. Mais uma. Fiz o tratamento durante 4 meses e a dermato deu alta. A acne voltou. Você acredita que seja por quê? Depende, em 4 meses, qual foi a dose que tu usou, qual é o teu peso. É isso que eu expliquei. Não existe uma dose milagrosa do remédio, tá? Existe uma preconização, mas isso não é regra, tá? A preconização do remédio é que a gente use de 120 a 150 miligramas por quilo. Se tu for uma pessoa magrinha, e dependendo da dose diária que tu usou, tu já atingiu 120 miligramas, né? Então, tudo bem parar. Outra coisa, a volta da acne, a recidiva que a gente fala, ela pode acontecer, tá? Cerca de 20% dos pacientes, eles vão ter uma recidiva, a acne vai voltar mesmo, e às vezes a gente precisa retratar. Outra coisa que eu não coloquei aqui nas perguntas, mas que me perguntam, se a oleosidade da pele vai voltar. Pessoal, a pele, enquanto usa Rocutan, e o cabelo também, é de um jeito. Depois que para, não é pra voltar a ter aquelas acnes que tinha e nem o cabelo tão oleoso quanto era. Mas um certo grau de oleosidade, tanto na pele quanto no cabelo... Ai, vou espirrar. Pode voltar sim. E não é assim também, gente. Não é que tu tomou Rocutan e nunca mais na vida tu vai ter acne. Depois do teu tratamento e até durante também, pode acontecer de aparecer uma espinha e outra, e não precisa ficar desesperada, apavorada. Meu Deus, apareceu uma acne, agora eu vou ter que voltar a tomar. Não. Calma, gente. Pode acontecer de ter uma acne ou outra e é normal. Tá tudo bem. Certo? Não precisa às vezes voltar a tomar. O que mais? Ai, meu Deus, não tô conseguindo apertar aqui. Deixa eu ver se aparece. Não tá aparecendo.
Aí era só, sobre imunidade, aqui, ó, vamos ver se vai agora. Imunidade baixou muito, tive amidalite, herpes zoster também, candidíase e repetição. Como manter a imunidade? Então, Balestrin. Não existe uma forma da gente manter a nossa imunidade com remédio, tá? Isso daí, até a gente falou numa outra live, que nem foi sobre acne. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo tirar aqui isso do meu rosto. Nem foi sobre acne, foi sobre outro assunto. A nossa imunidade, ela é a nossa imunidade. A gente tem 2 tipos de imunidade. A imunidade que a gente nasce, que é a imunidade inata, e a imunidade que a gente adquire, que é a imunidade adquirida. Mas nenhuma delas a gente consegue aumentar com certos tipos de remédio, tá? E o Rocutan, ele também não diminui a imunidade. Foi ao acaso, tá? Não teve essas lesões por conta do remédio. Vamos ver mais uma aqui. Eu fiz o tratamento, tá demorando um pouquinho pra aparecer. Vamos ver se aparece agora. Tem bastante perguntinha, gente. Eu só tenho mais 10 minutos. Ah, meu Deus, não sei se eu vou conseguir responder tudo. Vitamina, suco de laranja pode tomar, mas assim, né? Não existe comprovação científica de que melhora realmente a tua imunidade. Ajuda, vai, mas... Eu vou ler as perguntas, tá, gente? Ao invés de colocar aqui, porque tá me boicotando aqui o negócio. Não tá conseguindo nem aparecer. Vamos lá, eu fiz o tratamento em 2015. Em 2017 parei com anti-acnes, eu não sei o que é anti. Anticoncepcional, deve ser. Acnes leves voltaram. Vale a pena refazer? Vai depender do grau da tua acne. Se a tua acne for uma acne que ela tá nesse estágio, que não se usa mais essa terminologia, tá, gente? A gente não classifica a acne mais em graus, mas vou chamar assim pra vocês, ficar mais fácil de vocês entenderem. Se ela tiver numa acne grau 3 ou 4, pode refazer sim, mas às vezes vale a pena a gente avaliar uma outra opção terapêutica que não seja o Rocutan, se não quiser tomar de novo. Me programar para não sair de casa. Sim, é aquela pergunta que eu respondi do flare-up, tá? Que é aquela piora abrupta da acne que acontece em alguns pacientes. Não existe um tempo correto de dizer, vai durar 1 mês, vai durar 2, vai durar 3. O que a gente vê na prática é que a maioria dos pacientes, quando ocorre esse flare-up, é no primeiro mês. A partir do 2º mês, a pessoa já começa a ter melhora. Então, Bia, se tu quiser te programar para não sair de casa, aproveita agora a pandemia. Mas assim, normalmente se for acontecer contigo, e não é em todo mundo que acontece, é só no primeiro mês, tá? O rosto deve ficar super feio. Então, não é em todo mundo, né, que fica feio. São só em algumas pessoas. A falta de vitamina D interrompe o uso de Rocutan? Não interrompe o uso de Rocutan. E outra pergunta que eu já vou aproveitar o ensejo aqui. Peguei coronavírus, tenho que interromper o tratamento? Não existe ainda consenso sobre isso. Mas não se